Hoje eu vou falar de uma passagem da Bíblia que eu gosto bastante e eu quero compartilhar com vocês. Que assim, a Bíblia tem vários relatos de momentos que que as pessoas aglomeravam para ouvir Jesus. E num desses determinado momento, escrito em Mateus 19, 13, 14, diz assim, que um determinado dia, Jesus estava em um local e tinha uma grande multidão. Então trouxeram até Jesus crianças para que Jesus colocasse a mão sobre suas cabeças e orasse. E os seus discípulos, vivendo aquele momento, não aprovaram aquela atitude de Jesus. E aí Jesus respondeu aos seus discípulos: Deixe vir a mim as crianças e não as impeças, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhante a elas. Então, essa semelhança que o Senhor está falando não é a semelhança do tamanho, né? Porque se nós for ter uma semelhança do tamanho, do comportamento de uma criança, nós vai agir como uma criança. Uma criança tem um jeito de falar, tem um jeito de se comportar. Nós adultos não pode se comportar como uma criança, mas a criança, ela é pura, ela é verdadeira, ela é carinhosa, né? Então, assim, essa é a semelhança do reino de Deus. Que nós temos que ser semelhante a uma criança na sua bondade, na sua essência, na sua verdade, né? Uma criança, ela... E aí tem outro ponto. Uma criança, ela pode viver sem a supervisão de um adulto? Não, né? Nós sabemos que uma criança passa por várias fases. Tem a fase da geração, depois do nascimento, né? Aquela fase maravilhosa, depois da adolescência, que nenhuma fase é fácil, mas é maravilhoso. A gente às vezes não entende no momento, mas depois a gente vai entender, não é verdade? Às vezes assim, o cansaço quando a gente está vivendo, a gente não consegue sentir, expressar o prazer, expressar o prazer. Mas quando a gente para e lembra daquele momento, como foi rico. Por exemplo, eu tenho uma filha, que hoje ela tem 13 anos, e como foi rico cada momento da minha gestação e da criação da minha filha. Tá sendo, né? Porque hoje com 13 anos é outra fase. E tá com 13 anos. Mas vai depender dos pais sempre, num conselho, num amor, né? Num companheirismo. Então, assim, é muito maravilhoso ter filhos. Cuidar de criança, eu vou falar como pedagoga. Quando eu fui fazer faculdade de pedagogia, a faculdade sempre faz uma pergunta, né? Fez uma pergunta assim: por que você vai fazer pedagogia? É por seu crescimento financeiro ou você tem um outro objetivo? E eu respondi de coração. Se fosse responder hoje, eu responderia do mesmo jeito. Eu respondi: vou fazer pedagogia porque eu amo criança, né? E aí hoje me vem essa palavra, que o reino de Deus é semelhante a uma criança. Isso é para nós entender a essência de uma criança e também os cuidados. Uma criança tem que ter a supervisão de um adulto o tempo todo. Assim é nós. Assim é o reino de Deus. Nós temos que buscar Deus sempre. Tem que entender que para Deus é como se nós fossemos crianças. Nós dependemos dele, graças a Deus, né? E eu falo graças a Deus que dependemos dele, porque se fosse fazer as coisas do jeito que nós quer, nossa, eu mesmo não estaria aqui. Não estaria aqui nesse momento falando com vocês. Não é verdade? Eu estou aqui porque Deus é bondoso, porque eu preciso dele. Vou precisar para a vida toda, até a eternidade. Vou precisar a vida toda. Então, assim, achei muito lindo essa passagem. Ser semelhante a uma criança. Nós sabemos que uma criança dá muito trabalho, tanto na parte de como mãe, como pedagoga, né?
Nós sabemos que uma criança requer muita atenção, muitos cuidados, né? Às vezes nós erramos muito nossa forma, nós estamos sempre aprendendo. Qual é a mãe que não busca aprender como ensinar para uma criança, desde o tomar leite, a como arrotar, que é uma coisa simples, a criança arrotar, mas pode levar à morte se acontecer aquilo e a mãe não estiver preparada para ajudar aquela criança no momento, não é verdade? Então, assim, a criança sempre vai depender do adulto e nós sempre vamos depender de Deus, né? Mas tem que colocar Deus sempre em primeiro lugar. E uma das formas de colocar ele em primeiro lugar, que é através da palavra. Você lendo a palavra para compreender. Se você está lendo e não está compreendendo, buscar sabedoria. Fazer oração. Tem várias formas de você se conectar com Deus para participar desse reino. Mas eu espero que você não espere igual eu esperava. Que no reino de Deus eu só ia conseguir ir para o reino de Deus quando eu morresse. E não, o reino de Deus já é aqui na terra. É parte. Lá é outra dimensão, mas aqui na Terra, você já está vivendo o reino de Deus? Você está vivendo com paz? Você está vivendo com prosperidade? Crescendo em todas as áreas? Então, eu desejo a você uma ótima semana, desejo que você continue crescendo. Se você está com algum problema, se você não está crescendo em algumas áreas, buscar especialista que te ajude. Porque Deus está dizendo que nós somos semelhantes como uma criança. Busque Ele. Busque primeiro Ele, que todas as portas serão abertas. Te desejo um ótimo dia e uma semana abençoada.